Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No discurso da missão, Jesus pinta um quadro muito sombrio para aqueles que ele está enviando. Jesus não pinta um quadro colorido, agradável, apetecível, sedutor, mas ele pinta um quadro que condiz com a realidade. Isso nos deixa muito contentes, porque ainda que às vezes se possa usar o nome de Jesus para iludir as pessoas, é muito claro que Jesus não era o enganador. Não era alguém que se valia de propaganda, de marketing ou de qualquer outra coisa para fazer as coisas parecerem bonitas, belas, atraentes, quando isso não corresponde à realidade. Muito pelo contrário, ele se preocupa em falar das dificuldades. Quando as pessoas se casam, normalmente elas fazem planos de felicidade, muito bonitos. Planos de viverem juntos, de se amarem, de ter alegrias, de terem sucesso, de terem saúde. No entanto, quando se casam, vocês sabem bem disso, a pessoa promete viver o matrimônio na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, amando até o fim, amando e respeitando até o fim. É mais ou menos assim que Jesus, então, se dirige a nós, falando das possibilidades, das perseguições, dos insucessos, das incompreensões, das perseguições e até da possibilidade do martírio. Não é um jogo de toma lá, dá cá. Não é uma propaganda sedutora. No entanto, Jesus adverte sobre as dificuldades para que as pessoas estejam preparadas, para que se preparem, não é para se preparar externamente, para que se preparem interiormente. Ele diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, haverá hostilidade contra vocês. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mais do que os sinais aqui, as comparações com a serpente ou com a pomba, seria muito importante a gente tomar essas duas recomendações de Jesus: prudência e simplicidade. O que significa ser prudente na minha vida? Prudente, hein? Não é desconfiado, não é amedrontado, não é ansioso. Prudente. Prudência está ligada à sabedoria. O que significa simplicidade? Simplicidade
não é desleixo, não é miséria. Simplicidade é a capacidade que nós temos de nos valer das coisas necessárias, das coisas que são verdadeiramente úteis, de nós não complicarmos as coisas. São duas recomendações importantes. Depois ele começa a falar sobre as perseguições. Cuidado com os homens. E aí ele diz o que vai acontecer. Eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas, vós sereis levados diante de governadores e de reis, vos entregarão e tudo mais. Mas o mais importante deste anúncio aqui, destas perseguições, é o que ele diz: por minha causa, para dar testemunho diante deles. Então nós, como enviados, como discípulos, precisamos ver nas dificuldades que nós não desejamos e nem procuramos ocasiões, oportunidades. Amigos certos se conhecem nas horas incertas. Pessoas fiéis se conhecem na hora das provações. É aí que a gente vê quem é que confia, quem é que ama, quem é que é fiel. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer, nem com o conteúdo, nem com a metodologia. Como vou falar? A própria simplicidade que ele recomenda nos diz isso. Vou falar do meu jeito. Eu não vou falar que nem o teólogo, não vou falar que nem o pregador, que nem, sei lá, o cantor. Se eu não sou, vou falar do meu jeito. Simplicidade. Simples assim. O melhor jeito de falar. O que vou dizer? Eu não vou inventar, não vou ter que fazer um curso universitário para poder falar. Não, eu vou falar da verdade, vou falar do que experimento. Jesus disse que esta será a ocasião, então, para dar testemunho. Dar testemunho não é dar aula, não é transmitir ensinamentos, informações. Dar testemunho é contar. Qualquer pessoa pode testemunhar desde que tenha visto. Qualquer pessoa pode testemunhar desde que tenha experimentado. E eu não posso dar testemunho de uma mulher que deu à luz. Eu nunca dei à luz, nunca fiquei grávida. Qualquer mulher que deu à luz pode ser muito inteligente, pode ser menos inteligente, pode ser culta, pode ser sem estudo, analfabeta. Ela vai saber dizer o que ela experimentou. Isso é testemunhar. Então não há por que se preocupar, se ocupar, achar que isso é a coisa mais importante, o conteúdo ou a metodologia, o jeito de falar. Não. É uma transparência maravilhosa que está dentro da simplicidade e também da prudência. O Espírito do vosso Pai que falará através de vós, porque na verdade é isso que importa. Importa que na missão nós seremos instrumentos para que Deus fale por nós. O Espírito do vosso Pai é que falará por vós, através de vós, e que também ensinará o que dizer. Depois ele fala de mais dificuldades e arremata diante dessas dificuldades. Quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar é a nossa primeira missão. Isto é, permanecer firmes até o fim. Não adianta só por um tempo, precisa ser até o fim. Como nós vamos chegar, nós não sabemos, mas o importante é que cheguemos. E ao final também ele diz, quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Engraçado, Jesus expõe assim as pessoas, as envia, diz para que não tenham medo, para que não fiquem preparando o discurso, que vão dizer como vão dizer. No entanto, diz, quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. É muito bonito que ele tenha dito isso. Nós não somos pessoas que fazem apologia do sofrimento, da perseguição, da morte. Nem Jesus fez isso. O martírio não é uma coisa procurada. Muitas vezes é uma ocasião, muitas vezes é uma consequência. Mas Jesus entende que nós não devemos ter a coragem daqueles que querem enfrentar com as mesmas armas. Devemos ter a coragem daqueles que querem testemunhar até o fim. Mas fugir aqui significa também parte da prudência.
Aliás, eu diria que isso aqui hoje é muito necessário, gente. Às vezes a gente passa a vida inteira batendo numa coisa do mesmo jeito e na mesma coisa. E chega um momento que a gente precisa pensar que, por melhor que seja aquilo, não vai dar certo. Às vezes a gente pode encontrar um caminho melhor, pode encontrar um discurso melhor. Esse fugir aqui pode significar isso, pode significar não abandonar a missão, pode significar a prudência de saber, olha, desse jeito assim não deu certo, vamos para outro. Isso é necessário para a gente viver a nossa vida de fé também. Enfim, essas coisas que são indicadas para a missão fazem parte da vida. São modos da gente enfrentar a vida, as perseguições, as contrariedades, dando testemunho daquilo que cremos, daquilo que somos, levando Jesus no nosso modo de ser, nas nossas palavras e nas nossas ações. Nós somos esses enviados e queremos que essas recomendações de Jesus sejam sempre recordadas no dia a dia da nossa vida. Rezemos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.